Hello, good afternoon. How are you, my students? How have you been? How was your holiday? Yesterday we had a holiday, né? E aí, pessoal, boa tarde para vocês. Como estão todos? Como se foram de feriado? Ontem nós tivemos aí um feriado, né, no meiozinho da semana, para quebrar um pouco aí a nossa rotina, para dar uma relaxada, né? Como estão vocês? Conversem comigo aqui no chat. Deixa eu ver quem está comigo aqui. O pessoal de Avelino Lopes, Bonfim, Cajazeiras, Canavieira, Hello, né? Itaueira, né? Jatobá, Nazaré do Piauí, Picos, Hello Picos, São Brás, São José dos Peixes, São Miguel do Tapuio. Pessoal, como estão todos vocês? Estão todos bem? Conseguiram estudar um pouquinho aí do nosso inglês? Né? Conseguiram fazer alguma coisa aí diferente usando o inglês? Alguma coisa que vocês pudessem, inclusive, aplicar aí os aprendizados, né, aqui nessa disciplina? Como é que estão vocês? Contem para mim, como é que está o inglês na vida de vocês? Deixa eu ver se tem alguém conversando aqui comigo. Ok, pois aí qualquer coisa, compartilhem comigo aqui no chat, tá bom? Vai ser um prazer conversar aí com vocês sobre... olha, eu recebi um Hello Teacher. Hello! Deixa eu ver de quem é o Hello Teacher. Da Sandra. Hello! Até um good afternoon. Que maravilha! Amei, Sandra. Olha só o pessoal de Nazaré. I am a very good teacher. Ok, pessoal de Nazaré, até conversando comigo em inglês aqui. Que legal, amei, gente, um coração assim para você, bem bonitinho, heart. Tá? Que ótimo, então vamos participar, isso mesmo, tá bom? Estou aqui para conversar, para a gente trocar ideias, essa interação é que faz a nossa aula fluir, a nossa aula acontecer de uma forma mais legal, né, mais dinâmica possível, tá bom? Mesmo eu estando aqui e vocês aí, mas nada impede da gente interagir, da gente trocar e da gente ter uma aula bem bacana, tá bom? Então, conto com vocês, tá? Então, vamos iniciar, né, nossos estudos, né, da nossa tarde aqui no nosso inglês instrumental. Vamos falar um pouquinho aí rapidamente de como vai ser, né, o que teremos. Bom, então nós iremos aí trabalhar, nós vamos, na verdade, fazer uma breve retomada aí no primeiro momento da nossa aula, né, da inferência textual, da seletividade. Vamos falar um pouquinho também aí sobre keywords, né, que são as palavras-chave, as palavras repetidas. Iremos abordar também o Simple Present, tá? Lembrando que a gente introduziu o Simple Present já na última aula, né? Mas a gente ficou basicamente na parte da Affirmative Form, vendo aquelas regras, né? Então, hoje a gente vai relembrar, tá? Mas iremos também, né, estudar as Negative Form e as Interrogative Form, tá bom? E, claro, né, exercitar. O skimming e o scanning, né, que são outras técnicas aí de leitura, tá? Aí que a gente usa bastante em inglês na hora das análises, na hora das interpretações, certo? Que, na verdade, vocês já até usam, meio que inconscientemente, vocês já usam essas estratégias. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho o que são elas, né, mais detalhadamente como é que elas funcionam de acordo com o objetivo de leitura, tá? E os nossos objetivos, né, com essas temáticas todas, né? Qual é o objetivo? É que vocês possam aplicar, né, a seletividade, a inferência, o skimming, o scanning, tá? Nas leituras, nas interpretações de texto, né, nas compreensões, tá? Que vocês possam utilizar aí o Simple Present, né, não só aí para falar sobre para construir as frases, né, sobre o cotidiano de vocês, mas vocês também podem utilizar aí o entendimento de vocês sobre o Simple Present na hora das análises, sim, né? Eu acho que eu até comentei com vocês já. Entender também, conhecer aí, diferenciar os diversos tenses, né? Os diversos tempos verbais da língua inglesa também vai ajudar vocês no processo de análise textual, tá? Por quê? É importante que vocês saibam ali, vamos dizer assim, o tempo que está acontecendo aquela ação, né? Se é um texto que vem falando de algo que aconteceu no passado,
É um texto que vem fazendo uma projeção, né, usando muitos tempos, usando o tempo verbal do futuro, né, é o presente, está falando de fatos, são acontecimentos. Então, saber também identificar aí o tempo verbal, conhecendo as regras, né, desses tempos, vai ajudar vocês também na hora das análises textuais, certo? E vamos ter aí o momento da teoria à prática, né, o momento em que a gente vai fazer as atividades, vamos responder os exercícios e ver aí, né, até que ponto está o entendimento de vocês, né, é o momento do nosso feedback, né, de entender, né, se vocês de fato estão compreendendo, estão assimilando as informações, tá bom? E eu conto com vocês aí aqui durante a aula, na participação, conversando, dizendo o que entendeu, o que não entendeu, construindo exemplos também, certo? É bem-vindo, adicionando alguma coisa aí que vocês viram, né, que foi interessante, tá? Então, não deixem de fazer isso, porque só otimiza a nossa aula, né? Então, vamos começar aí pela review, tá? Vamos fazer uma review aí da nossa aula passada, né? A aula passada aí foi toda especial. Vocês gostaram da nossa aula passada? Da nossa aula aí do Halloween, né? Teve Tricks or Treats, né? Teve os costumes, tivemos fantasia, conversamos um pouquinho aí sobre a história do Halloween, né? Mas também sem deixar aí de abordar as nossas temáticas, né? O que a gente precisa estudar também, né? É importante que vocês também passam, né? A conhecer um pouco da cultura, né? Por isso nós inserimos também um pouquinho do Halloween na aula passada, tá bom? Então vamos começar falando sobre a inferência textual. Gente, o que vocês se lembram sobre inferência? Né? O que essa palavra aí traz para vocês? Vocês se recordam sobre o que nós conversamos na nossa aula passada sobre inferência? O que é essa inferência textual? Quem lembra, gente? Vai lá, pessoal. Cadê o pessoal de Nazaré que começou dando aí um hello para mim? Cadê vocês, né? Do pessoal dos outros polos? O que vocês lembram aí sobre inferência? O que essa palavra significa aí para vocês? O que vocês entenderam? Falar de inferência, né, é sempre bem interessante, porque quando a gente fala, às vezes a gente se depara com textos, né, na língua inglesa que assustam um pouco. Às vezes porque vem algumas palavras que são desconhecidas, né, e aí essas palavras desconhecidas faz com que a gente, né, pense que a gente não tem potencial ali de entender o que se trata aquele texto, já que a gente não conhece a palavra, como é que eu vou compreender o texto, né? E aí, porém, o que acontece? Nem todas as palavras de um texto, né, elas são essenciais para a compreensão desse texto, né? Existem, sim, as palavras que são relevantes, às vezes são palavras-chave que vão ajudar ali na compreensão do texto, mas algumas nem sempre são tão relevantes, né? E aí, o que você vai fazer, né? Aí é o momento de você atentar, né, para essas palavras desconhecidas e tentar fazer o quê? Tentar compreender, né, o significado delas, né? Então, há, no entanto, textos nos quais encontraremos palavras desconhecidas que são absolutamente essenciais para a compreensão de sua ideia geral. Nesse caso, tentar captar o sentido delas, mesmo que de forma, né, superficial, é imprescindível, né? Então, a gente não tem como escapar. E aí, o que acontece? Inferir é exatamente fazer o uso do conhecimento sistêmico. Quando a gente fala de conhecimento sistêmico, é o conhecimento como um todo. A gente fala do conhecimento semântico, a gente fala do conhecimento sintático, a gente fala do conhecimento textual da língua. Tudo isso aliado também ao conhecimento prévio. Então, para deduzirmos o significado de uma palavra através do contexto, das palavras vizinhas, né, das palavras que vêm logo após essa palavra, sem ter que recorrer de imediato ao dicionário. Gente, vocês vão concordar comigo. Se você for fazer uma leitura de um texto em inglês, onde você precisa ficar toda hora com o dicionário, palavra tal, deixa eu olhar aqui no dicionário. De novo, leu 2, 3 palavras lá, se vem outra palavra que você não conhece. Gente, não é necessário, né? Aí a professora está dizendo que a gente não precisa, não deve usar o dicionário. Não, né? Mas você vai usar esse dicionário no momento oportuno, no momento adequado. Até lá, você vai procurar, né? Você vai deixar ele ali de ladinho, né? Já que você se sente mais seguro com ele ali do seu lado, ok.
Mas primeiro você vai tentar utilizar as estratégias, né? Então, essas estratégias que eu trago para vocês, elas não são à toa, né? Eu estou trazendo para que elas possam ajudá-los, né? E fazer inferência é exatamente isso, né? Você vai olhar aquele trecho do texto, observar as palavras que você conhece, né? Ali, as palavras que vêm depois a ela, e analise, e aí você vai conseguir captar o sentido daquela palavra, né? Então, inferir é isso. Aí você já tentou, utilizou todas as estratégias, aí não deu certo. Aí tudo bem, você pode até recorrer ao dicionário, né? Mas num segundo momento, não logo de cara, né? Então, ó, nesse sentido, o leitor ele deve sempre lançar mão do seu próprio conhecimento de mundo, né? A experiência de vida é muito válida e não deve ser desprezada, né? Então, aliada todo esse conhecimento sistemático aí da língua ao conhecimento prévio, né? Ao conhecimento de mundo. Então, você vai aliar tudo isso na hora de fazer a inferência, tá bom? Então, tudo isso vai dar um suporte muito bacana no teu entendimento. E aí, quando a gente fala de inferência, a gente vai utilizar de alguns recursos, né? Então, que recursos são esses, tá? O conhecimento prévio, né, que é o conhecimento que o leitor já possui sobre o assunto. Vai que você está lendo aí um texto sobre como ter uma boa qualidade no sono, por exemplo, em inglês, né? E aí você já leu algo do tipo em português, então você já tem alguma noção, você já leu alguma coisa sobre esse tema, então você já tem um conhecimento prévio. Então essa leitura que você já fez, esse conhecimento prévio vai te dar um suporte para que você possa compreender, né, aquele texto que também fala sobre esse mesmo tema, né? O contexto semântico, né, que é exatamente o significado, né, sobre o texto como um todo, né, a construção do sentido global do texto. O contexto linguístico, né, que é observar se aquela palavra é um verbo, se aquela palavra que você está tentando compreender o significado é um adjetivo, se a palavra é um advérbio. Então, tudo isso, gente, vai, vamos dizer assim, são recursos que você utiliza para inferir o significado da palavra, tá? O contexto não linguístico, nós conversamos, né, lá no nosso primeiro encontro sobre os tipos de linguagem, né, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, a linguagem mista, né? Então, ajuda aqui também o próprio contexto não linguístico, que é justamente aquelas informações não verbais que aparecem ali no texto, tá? São as gravuras, às vezes são fotos, são gráficos, né? Imagens, tudo isso, números ali, né, meio que figuras que representam números, enfim. Então, essa linguagem não verbal, ela também vai ser muito útil nesse momento. O conhecimento sobre a organização textual. Então, quando a gente fala de organização textual, nós estamos observando ali o título, né? Aquele texto ele tem um título, ele traz um subtítulo, ele está dividido em parágrafos, né? Dentro desses parágrafos tem tópicos, né? Como é que estão organizados esses parágrafos, certo? Então, esses aspectos também são importantes na hora de você fazer a inferência, tá bom? Tudo ok, gente, em relação à inferência? Querem perguntar? Está tudo alright? O pessoal de Nazaré compartilhou aqui a informação comigo. Deixa eu ler aqui para vocês. Interpretar os elementos explícitos e implícitos no texto. Foi o Carlos, né? Perfeito, Carlos. Exatamente. Você vai interpretar, né? Você vai interpretar as palavras, interpretar as expressões que apareceram. Inferir é exatamente isso. Você procurar, né, com base em todos esses elementos que nós acabamos de conversar, vamos dizer assim, significar aquela expressão, aquela palavra, né? Vamos dizer assim, não sei se eu usaria traduzir, né? Mas vamos dizer assim, o significado dela ali naquele contexto, né? E aí eu falei essa palavra traduzir, aí eu me remeteu a outra coisa, né? Então, até no momento que a gente está usando o dicionário, que a gente faz a tradução, às vezes o aluno procurou a tradução, aí achou lá mas não se enquadra aqui, né? Então, até na hora de você localizar o significado de uma palavra, você tem que saber como utilizar esse dicionário, né?
porque ele vai trazer para você uma série de ferramentas de entendimento daquela palavra, né? Então, você precisa saber usar para que você consiga compreender o significado real daquela palavra naquele contexto, tá bom? Então, a inferência já ajuda até nesse aspecto, né? Porque quando você infere o significado, você já vai conseguir ali, vamos dizer assim, dar o sentido daquela palavra naquele contexto, naquela leitura que você está fazendo. Tá bom, gente? Ok, tudo alright? Perfeito. Alguém tem pergunta para fazer? Pois vamos lá para as keywords, né? E as keywords, o que é que vocês lembram sobre keywords? Quem lembra? O que é que essas keywords trazem para nós? Elas significam o que, gente? Vocês se recordam? Na aula passada nós também conversamos sobre as keywords, né? Quando a gente fala de keywords, estamos falando nada mais, nada menos do que as palavras-chave, né? O que são essas palavras-chave? São as palavras que vão resumir os principais temas de um texto, tá? Elas identificam as ideias, os temas principais e vão servir de referência em um texto, tá? Ó, uma única frase ou um parágrafo pode conter várias palavras-chave, né? Gente, essas palavras-chave, elas estão conectadas, né? Elas aparecem ali justamente para dar uma ênfase na ideia geral do texto, né? Para desenvolver, ajudar a desenvolver essa ideia geral do texto. Então, todo o texto, todo ele, português, em inglês, enfim, existem várias palavras-chave. E aí, como a gente está falando de leitura em inglês, né, então vamos falar das keywords. Eba, apareceu mais coisas aqui para mim. Pronto, a Cleiciane ali de Nazaré do Piauí escreveu ali palavras-chave. Exatamente, Cleiciane, né? Então, essas palavras-chave são exatamente aquelas palavras que se conectam com as ideias gerais do texto. Tá? Então, o texto vai sempre estar ali recorrendo a essas palavras, né, para tentar passar a mensagem, né, para que aquela leitura ela passe realmente a informação, para que o leitor compreenda, né, essa informação da forma correta, né, mais explícita possível, tá bom? As palavras-chave nos permitem ter em mente, né, aí, o seu significado em si. Então, normalmente, quando a gente lê a palavra, a gente consegue ali visualizar, né, a imagem. Por isso que, quando a gente fala de palavras-chave, normalmente, ou ela é um substantivo, ou ela é um adjetivo, ou ela é um verbo, né? Então, são palavras que elas têm, vamos dizer assim, remete a um significado em si, né? A gente meio que consegue visualizar, né? Quando é uma palavra que nós conhecemos, óbvio, né? O significado dela, tá bom? E aí, o que acontece? Nós também falamos sobre as palavras repetidas, né? Gente, as palavras-chave, como elas trazem um sentido, elas trazem um significado muito grande para o texto, elas tendem a se repetir ao longo do texto também, tá? Então, ó, certas palavras, elas se repetem várias vezes no texto, ainda que de formas diferentes, tá? Normalmente, a repetição de palavras, ela é importante para a compreensão do texto, sim, né? E as palavras, elas podem aparecer repetidas por meio de sinônimos, palavras que são relacionadas a ela, né? Vamos supor, pode aparecer, ela aparece lá no primeiro parágrafo como um sujeito, lá embaixo ela já apareceu, que ela já é um verbo, será que é a mesma coisa? Sim, ela está se repetindo, né? Aqui ela já apareceu com a conotação de adjetivo, pode acontecer, sim, né? Outras palavras que remetam a ela, elas aparecem de uma forma diferente, mas elas têm o mesmo significado, vamos dizer assim, tá? E às vezes não só mudando a classe gramatical, mas mudando estruturalmente, mas tendo o mesmo sentido, é uma palavra repetida. E se elas são palavras que tentam ali se enquadrar, se encaixar, foram usadas para fortalecer ali a ideia geral do texto, é também palavra-chave. Tá bom, pessoal? Tudo tranquilo? Nós conversamos também sobre a seletividade. O que vocês se recordam sobre a seletividade? Eu trouxe até essa figurinha aí dos bonequinhos, né? O que vocês acham? O que vocês se recordam sobre a seletividade? O que é a seletividade?
Vamos lá. Compartilhem comigo aqui no chat a opinião de vocês sobre seletividade. O que vocês se recordam? Quando a gente faz a seletividade, nós estamos fazendo o quê? O que vocês lembram? Tô esperando. Cadê vocês? Gente, a seletividade nada mais é que você vai o quê? Tá aí, ó, a mãozinha pegando o bonequinho, né? Você vai exatamente selecionar, né? Vai selecionar a informação relevante, vai tirar aquela informação relevante, tá? Então, ó, o que é a seletividade? Ela consiste em antecipar a leitura das perguntas ao texto, né? Então, eu posso ir lá no exercício, estou fazendo um exercício, né? Então, vou lá na questão, vou saber o que é que a questão quer de mim, e aí depois é que eu vou para o texto. E aí, dessa forma, você saberá qual informação é mais importante para a realização da atividade proposta. É também, gente, uma estratégia utilizada para distinguir a ideia principal da ideia secundária. Assim, você não precisará entender todo o texto para, né, ter a ideia geral do mesmo. Tá? Então, quando você faz essa seletividade, você meio que localizou aquela informação específica, ok. Então, vamos lá para a próxima. Próxima questão já pede outra informação. Pronto, agora eu vou lá no texto, vou localizar essa informação. Isso é que é fazer a seletividade, né? Quando você coleta essa informação no texto, então você não, né, não precisa mais, né? Você não precisa estar ali recorrendo a ele como um todo, não, né? Você pegou aquela informação que você queria, né? E é óbvio que, ainda assim, você também consegue, fazendo a seletividade, compreender um pouco, né? Que informação aquele texto traz, claro, né? Então, ó, a ideia central dessa estratégia é que você não precisa entender todas as palavras do texto para compreender esse texto, né? Ela permite separar o que é pertinente para os interesses do leitor ou para a atividade proposta de forma mais sistemática, né? Então, mesmo que a gente vá coletar uma informação X, uma informação Y ali, de acordo com a questão que a gente está resolvendo, a gente também vai conseguir sim captar a ideia central, as ideias centrais desse texto, fazendo a seletividade. Tá bom, gente? Tudo tranquilo, pessoal, em relação à seletividade? Alguém deseja fazer alguma question? Querem perguntar? No question? Ok, perfeito. Os meninos estão show de bola, estão craques. Pois então, vamos lá. Agora a gente vai entrar para o Simple Present Tense, né? Então, a gente vai retomar um pouquinho o que nós vimos na aula passada e vamos complementar, porque eu trouxe mais coisas sobre o Simple Present, tá bom? Gente, entender, né? Mais uma vez, tá? Entender, sim, os tempos verbais, certo? As regras, como é que eles funcionam, os usos, né? Quando é que nós mais usamos determinados tempos verbais, também vai nos dar bases, né? Vai nos estruturar melhor para entender os textos, tá? Na hora das nossas análises, na hora das nossas compreensões textuais. É interessante que a gente conheça ali a forma. Por exemplo, se nós estamos trabalhando no Simple Present, então é interessante que a gente conheça como é que funciona a estrutura de uma frase no Simple Present, né? Quando é que eu uso mais o Simple Present? Normalmente um texto, quando ele usa o Simple Present, ele quer me trazer o quê? Que tipo de informações? Né? Entendendo as regras, a gente também consegue compreender quais são os sujeitos que estão realizando determinada ação, né, de acordo com o texto. Tá? E aí, se a minha frase, se naquele texto vem mais afirmando, se está mais negando em relação a alguns aspectos, né? E isso a gente estou falando aqui em termos de Simple Present, mas poderia ser sobre o Simple Future, né? Esse olhar e essa análise, né? Vocês podem ter, se fosse um texto sobre o Simple Future, um texto usando, né, o futuro imediato, por exemplo, ou o passado dos verbos. Então, essa análise é só para explicar para vocês, né, o nível de importância da gente também conhecer, né, algumas regras gramaticais, sim, para que a gente possa também captar as informações do texto. Óbvio que essas regras elas precisam ser treinadas, né? Elas precisam ser contextualizadas, como eu sempre falo para vocês. Então, nós vamos ter, sim,
o momento de prática das regras e o momento de prática dessas teorias e dessas regras do Simple Present dentro dos textos, para que vocês consigam visualizar melhor, né, como é que ele funciona na prática, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aí o Simple Present, apresentem as dúvidas de vocês, tá bom? Estou aqui à disposição para ouvi-los, tá? Para ler as dúvidas de vocês e a gente esclarecer, tá bom? Bom, gente, o Simple Present, ele é um tema bastante amplo, um tempo verbal bastante amplo da língua inglesa, tá? Ele é um tempo verbal usado quando falamos sobre o nosso dia a dia. Ele corresponde ao presente do indicativo da língua inglesa, tá? E esse Simple Present, ele é formado pelo verbo principal aí, na sua forma base, quando a gente estiver construindo as frases na forma afirmativa. E aí, como nós vimos, essa forma afirmativa, ela tem aí algumas regrinhas básicas que nós deveremos seguir, né? E pelo auxiliar do, vai ser o do ou das, né, no caso, quando estivermos construindo as frases aí na interrogative ou na negative form, né? Claro, acompanhado do not quando for a negativa, certo, gente? Bom, emprega-se o Simple Present, tá? Nas situações relacionadas com o nosso cotidiano, né? Então, um tempo verbal bastante comum quando a gente está falando de cotidiano, né? De rotina, de dia a dia, tá? Para descrever verdades, fatos, para especificar características físicas ou estados emocionais, tá? Para contar histórias, acontecimentos, quantificar a frequência com que fazemos determinada atividade, certo? Para descrever a nossa rotina e nossos hábitos, etc. Né? Então, são vários os usos do Simple Present, né? É como eu falei, ele de fato é um tempo verbal amplo, né? Que traz muitos usos, né? E as regrinhas também que envolvem a sua formação, elas são, vamos dizer assim, um pouquinho mais amplas do que os demais tempos verbais, né? E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, de uso aí desse Simple Present, tá? Vamos lá, vamos relembrar. Ó, Peter has breakfast at work, né? Então, o Peter toma café da manhã no trabalho. Aí eu falo o quê? Eu falo de hábito, né? Eu estou falando de uma rotina do Peter, né? Ok, gente? Outro exemplo, né, de uso aí do Simple Present. The Earth turns around the sun, né? Então a Terra gira em torno do Sol. Isso é um fato, gente, né? É uma verdade. Então eu usei aí também o Simple Present, tá? My parents aren't very tall, né? Então meus pais não são muito altos, né? Aí eu já usei para falar de uma característica física, tá? Então usei Simple Present, tá bom? Outro exemplo, she seems happy today. Ela parece feliz hoje, né? É um estado emocional, tá? We don't go to cinema very often, né? Nós não vamos ao cinema com muita frequência, né? Então aí a gente falou um pouco de hábito, de rotina, mas falando aí da frequência, né? Com que a gente faz essa atividade, certo, gente? Então aí nós tivemos aí hábito, né? O Simple Present para falar de hábito, de rotina, para falar de fato, de uma verdade, para falar de um estado emocional, para falar de uma característica, né, física, né? Olha aí, quantos usos desse Simple Present para falar da frequência com que você faz determinada atividade. Então, olha como é amplo, né, o uso do Simple Present, né? Então, ele é um tempo verbal da língua inglesa que tem muito conteúdo em si, né, que vai representar e estar presente em vários textos da língua inglesa, tá bom? Bom, e aí nós vimos aí algumas regras do Simple Present, né? Então, vimos aí, né, que o verbo sofrerá flexão nas terceiras pessoas do singular, né? Lembrar que quem são essas terceiras pessoas? Não esqueçam. He, she e it, tá? Na forma afirmativa, ok? Então, quando eu tenho, olhem aí, ó. I e you, né? Eu tenho I e you, we e they, né? Aqui o verbo fica normal, aqui eu usei o verbo play, né? Ó, I play,
I play video game, you play video game, we play video game, they play video game. Então, aí o verbo play ficou na sua forma original. Ele não sofreu nenhuma variação, nenhuma flexão. Porém, quando nós usamos as pessoas he, she e it, o verbo sofre flexão, sofre a variação, que é o quê? Receber aqui, a terminaçãozinha S no final. Claro que aí foi o S, né? Mas dependendo, a gente vai ver, vamos relembrar da terminação do verbo. Pode ser um S, pode ser um IS, enfim. Tá? Outro ponto, o verbo to be e o verbo to have são irregulares no presente simples. Como assim, professora, está falando de verbo irregular aí, né? Só quando tem o passado dos verbos? Sim, né? Temos no tempo passado a gente vê vários casos de verbos regulares e irregulares, né? Então aqui é porque o que acontece quando a gente fala de to be, né? Quando a gente fala do verbo to be aqui no simple present, a gente vai ter aí três formas diferentes para esse verbo to be, né? Então eu vou ter o am, posso ter are e posso ter o is, né? E quando é teacher, como é que eu vou saber? Vocês vão lembrar que o am eu só posso usar com I, né? I am a teacher, né? Por exemplo, I am a teacher, né? Eu sou uma professora. E o we e they nós já usaremos o quê? Usaremos are, tá? E you are a student. You are a student, né? We are Brazilian, né? They are American. Eles são americanos, né? Com he, she e it, nós usaremos is, né? Então, ó, he is a student, né? Ele é um aluno, ele é um estudante, tá? She is a singer, ela é uma cantora, né? It is a funny cat, né? Ele é um gato engraçado, né? Certo, gente? E isso acontece com o to have, né? Por quê? Porque o verbo have vai ganhar o has aí, tá? Quando eu tenho aí as terceiras pessoas, que é o he, she ou it, tá bom? Nas pessoas I, you, we e they, nós vamos usar have, né? I have a smartphone, né? You have a computer, né? We have an English dictionary, né? They have a car, né? Mas com o he, o she, o it já muda, ó. He has a motorcycle, né? Ele tem uma moto. She has a beautiful hair. Ela tem um cabelo bonito. It has a black fur, né? Ele tem um pelo preto, né? A gente está falando aí de animais, tá bom? Então, aí no caso do have, nós temos aí a variação has, quando a gente tiver as terceiras pessoas aí do singular, que é o he, o she ou it. Alright, pessoal? E aí vamos para a regra dos auxiliares, né? Então, quando a gente fala de simple present, nós temos aí o auxiliar do ou das, claro, tá? E aí a gente vai utilizá-los, né? Quando nós formos construir as frases na forma negativa e interrogativa, tá? Vamos ver os exemplos, né? Vamos lá ver. Ó, she doesn't live here, né? Ó, she doesn't live here. Detalhe, né? Ai, professora, como é que funciona? Se é do, se é das, como é que eu vou saber, né? Você vai lembrar, nós vamos ver isso já, mas eu já vou apresentar aqui para vocês, tá bom? Ó, quando nós tivermos, tá? O sujeito I, you, ou we, eu repito lá na frente de novo, vocês nunca esquecerem isso aqui, jamais. Então, nós usaremos o do, ou para perguntar, ou na negativa, acompanhado do not, né? Pode ser do ou do not. E quando nós tivermos as outras pessoas, opa, faltou um ozinho ali. Deixa eu apagar aqui. Vamos ver se a caneta não vai se zangar. Pronto, então nós vamos ter aqui o das. Quando eu tiver as pessoas he, she ou it. Tá? A gente vai ver isso já mais na frente, tá bom? Ó, aqui, ó. She doesn't live here, ó. Tô negando, ó. She doesn't live here. Ela não mora aqui, né, ó.
Se eu quisesse fazer uma question, does she live here? Né? Ela mora aqui? Né? Detalhe, esse auxiliar, pessoal, ele vem apenas com uma função estrutural. Eu não traduzo aqui, né? Ele não tem uma tradução. Eu não vou traduzir esse do e esse das aí na frase. Ai, professor, eu estou tentando entender o significado aqui desse do e desse das na frase. Nesse sentido aí, ele não tem tradução. Professora, mas eu já vi que o do significa fazer. Sim, o verbo fazer, né, é o to do, que significa fazer em outro contexto, tá bom? Eu trouxe até um exemplo aqui para vocês. Mas aqui, vejam que ele vai aparecer assessorando o verbo. Ele nunca vai aparecer sozinho como auxiliar, ó. O das vem para ajudar quem? O verbo live, que é morar. Tanto lá quando ele nega, como aqui quando ele está perguntando, certo? E aí ali, quando ele vem no sentido de fazer, quando ele tem a tradução, ele vai aparecer em outro contexto. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho mais na frente, tá? E as regras ortográficas, né? Lembrando que as regras ortográficas nós iremos aplicar nas terceiras pessoas do singular mais uma vez. Quem são elas? O he, o she e o it. Vou botar até dentro do balãozinho. Apenas na forma afirmativa, tá bom? Para as outras pessoas não há flexão. As outras pessoas, quem são elas? I, o we, you e they. Para essas pessoas, o que acontece? O verbo não sofre flexão, tá bom? Então, vamos lá, vamos conhecer não, que vocês já conhecem, né? Vamos relembrar aí as regras, tá bom? Aí, ó, nós temos que, para a maioria dos verbos, o que a gente faz? Nesses casos, com as terceiras pessoas, na forma afirmativa, a gente acrescenta a terminação S. A gente flexiona esse verbo, ele vai ganhar um S no final, tá? É o que acontece, por exemplo, com o verbo dance, live, talk, feel, get, take, through, tá? Olhem aí o exemplo, ó. He works in a big company, né? Então, ó, eu comecei a frase aqui com he, meu verbo aqui é work. O que aconteceu? Ele ganhou S, né? Por quê? Porque aqui no início da frase eu tenho uma terceira pessoa do singular, que é o he, né? Então, ele trabalha em uma empresa grande, tá? Porém, aqui, ó, we work in Teresina, né? Nesse caso, eu não faço nenhuma flexão. Por quê? Acabamos de ver que com as outras pessoas o verbo não sofre nenhuma flexão. Quem são essas outras pessoas? I, we, you e they, certo? Ok, gente? Outra regrinha, né? Os verbos terminados em SS, em SH, CH, O, X, o que a gente faz? A gente vai acrescentar ES ao finalzinho deles, tá bom? Lembrem-se que as regras ortográficas são aplicadas quando? Quando eu estiver a terceira pessoa do singular, que é o he, she ou it, e a minha frase estiver na affirmative form, ok? Vamos ver os exemplos? Ó, she washes the dishes, né? Ela lava os pratos, ela lava as louças, né? Wash. Terminou aí em SH, o que foi que eu fiz? Acrescentei o ES no finalzinho, tá? Porque a minha frase começou com uma terceira pessoa aí do singular, tá bom? Porém, aqui eu já mudei. Ó, you wash the dishes. Esse wash sofreu alguma flexão? Não, né? Porque eu usei uma pessoa que não exige nenhuma flexão do verbo. No caso aí, o you, tá bom? Outro exemplo, ó, he fixes computers, né? A mesma coisa. Então, como eu iniciei a frase aí com a terceira pessoa do singular, que é o he, então ele conserta computadores, né? Eu acrescentei ES no final. Porém, aqui, ó, I fix computers, né? Eu conserto, eu faço manutenção em computadores, eu não faço nenhuma flexão aí no verbo fix, né? Porque é uma pessoa que não exige flexão no verbo, tá, gente? Tudo tranquilo, pessoal? All right. Questions? No questions? Ok, pois vamos lá. A outra regrinha ortográfica fala o quê? Que quando os verbos terminarem em consoante mais Y, o
que eu vou fazer com o y? Vou dar bye bye para esse y e vou acrescentar ies lá no meu verbo, tá? O verbo study, né? Tá aí o verbo study. O verbo study aí na sua forma original, né? O consoante mais y, né? O que aconteceu aqui, ó? Comecei a frase com he, ó. He studies information technology, ó. Tirei o y, acrescentei ies, porque a minha frase iniciou com o he, que é uma terceira pessoa do singular, tá bom? Porém aqui, ó, we study information technology, né? Nós estudamos aí tecnologia da informação. Nesse caso, o study ficou na sua forma original, porque eu comecei a frase com, né, um pronome que não exige nenhuma flexão no verbo, tá? Outro exemplo, ó, a gente tem aí o verbo apply, né? Apply aí é no sentido de se inscrever, né? Aplicar mesmo, né? Então, ó, she applies to great job opportunities, né? Ó, she, vejam que o verbo apply terminou em consoante mais y, e aí nós tiramos o y e acrescentamos o ies, né? Então, ela aplica para grandes oportunidades de emprego, de trabalho, tá? Quando eu mudo aqui, ó, they apply to great job opportunities, né? Então, aí o verbo apply volta ao normal, né? Então, eles aplicam aí para grandes, né, oportunidades de emprego. Então, aí já não há mais nenhuma flexão, tá bom? E pode acontecer dos verbos aí serem terminados em vogal mais y. Nesse caso de vogal mais y, o que a gente faz? Cai na regra geral. Nós só acrescentamos a terminação S. Então, cuidado. Ah, professora, você falou que quando terminava em Y, eu tinha que colocar IES. Se terminar em Y, precedido de consoante. Aí você tira o Y e acrescenta IES. Se esse Y ele for precedido de uma vogal, você só acrescenta S, tá? Então, cuidado. Olha aí, ó, o caso do verbo play, né? Ó, consoante mais Y, né? Então, ó, she plays video game on weekend, ó, she. Então, foi o que eu fiz aí, só acrescentei S, she plays, né? Porque o she é uma terceira pessoa do singular e exige a flexão do verbo. Porém, quando eu usei aqui a outra pessoa, we play video game on weekends, né? Nós jogamos videogame nos finais de semana. Então, aí, nesse caso, não há flexão no verbo, tá bom? Outro exemplo aí é o buy, o verbo buy aí, que significa comprar, né? Olha, também terminado em vogal mais Y. Prestem atenção, ó. He buys a new cell phone every year. Tá aí, ó, ganhou a terminação S, porque o he, né, é uma terceira pessoa do singular e exige a flexão do verbo. Nesse caso, o verbo terminou aí em vogal mais Y, então eu só acrescento a terminação S, tá? Então, he buys a new cell phone every year. Né? Então, ele compra um novo celular todo ano. Né? Porém, aqui, ó, I buy a new cell phone every year. Eu compro um celular a cada ano. Oh, gente, se fosse, ia ser tão bom. Né? Então, como eu usei aí o I, que não está dentro lá de ser, não é uma terceira pessoa do singular, então não vai exigir aí a flexão do verbo. Tá, gente? Gente, está claro isso aí na cabecinha de vocês? Querem perguntar? Querem perguntar sobre essas regras? No question. Certeza. E vocês me digam uma coisa, vocês conseguiram fazer a homework de vocês? Conseguiram fazer a homework? Quero saber, hein? Deixei uma homework bem facinha, comecei a fazer uns exemplos, expliquei ela bem detalhada na aula passada, tá bom? A gente vai para um rápido break, né? E aí, quando eu retornar, nós vamos fazer a correção dessa homework e aí seguir nossa aula, tá bom? Até já, pessoal!